Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da função inversa, tá? Então, para inverter uma função, tem que ter uma característica fundamental. Ela precisa de ser bijetora, tá? Mas, professora, o que é uma função bijetora? Vamos relembrar o conceito da função bijetora, tá? Para ser uma função bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, não é isso? Então, o que nos fala de uma função injetora? Quando dois elementos diferentes do domínio, né, obtivemos dois elementos diferentes na imagem, ou seja, é aquela flechinha um por um, igual tá mostrando aqui, ó, a flechinha, ó, um por um, tá? Essa é a definição da função injetora. Agora, vamos falar da definição da função sobrejetora. Quando o contradomínio for igual à imagem. Aqui, ó. O contradomínio, ele é igual a quê? Ele é igual à imagem, né? Reparem que todos os elementos do contradomínio está correspondendo a um elemento da nossa, aqui, ó, do nosso domínio. Tá aqui, ó, o 4 com menos 8, o 5 com menos 10 e o 6 ligando ao menos 12. Ok, pessoal? Então, voltando à nossa função inversa, como o próprio nome já diz, você vai calcular a inversa, né, da função. Você vai ter o quê? Você vai pegar um x, né, na sua função original. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Sua função original, seu domínio, tá? Domínio, então, vou pegar um x aqui, ok? E vou levar ele lá no y, no contradomínio. Então, o y tá aqui. Então, eu vou pegar esse x aqui e vou levá-lo até o y, né? Então, para essa função ser inversa, eu vou inverter essa situação. Ok? Eles vão trocar de posição. A flecha, né? A flecha que estava saindo, agora ela passa a fazer o quê? Ela passa a fazer o caminho contrário, tá? Então, ela volta. Mas vamos para a definição formal, tá? Então, a função inversa, ó. Dada uma função bijetora de f, a função bijetora, função f de a em b, tá? Função de A em B. Denomina-se função inversa de f a função g de B em A. Reparem que agora a função é de B em A, tá? A função original de A em B e a função inversa é de B em A, tá? Tal que, se a f de A é igual a B, então, a f de B, a g de B, ela é igual a A, tá? Repetindo aqui, ó, se a f de A é igual a B, então, a g de B, ela é igual a A, ok? Quaisquer que sejam A que pertence a A, né, ao conjunto A, e os elementos de B que pertencem ao conjunto B, tá? Normalmente, denotamos a função inversa de f por f de menos 1, tá? Então, nós temos a função f e a denotação dela, da função inversa, é f de menos 1. Mas, pessoal, é uma observação aqui, tá? Aqui eu não estou falando que a função está sendo elevada a menos 1, não, tá? Isso aqui é só uma notação da função inversa, ok? Mas vamos entender isso aqui graficamente. Então, reparem aqui, ó. Temos o quê? Aqui nós temos uma função f que ela vai de A em B, né? A função f aqui, ó, ela vai de A em B, tá? Reparem aí, ó, que o 4 vai no menos 8, o 5 vai no menos 10 e o 6 vai no menos 12, ok? Então, nós temos o que aqui? Nós temos uma função bijetora
né? Por quê? Porque ela é injetora, ó, ela tá indo de 1 para 1, né? E ela é sobrejetora, por quê? Porque todo o contradomínio é a imagem. Olha aqui, ó. Todos os elementos do contradomínio é a imagem de algum elemento aqui do nosso domínio, ok? Então, isso aqui caracteriza uma função o quê? Uma função bijetora, tá? Agora, como que eu faço a inversa disso, professora? Pessoal, isso é muito fácil, tá? A gente só vai fazer o quê? A gente só vai trocar a disposição. O contradomínio, né? Ele vai virar domínio e o domínio vai virar o contradomínio. Olha aqui, ó. Reparem aqui, ó. Aqui a gente tem nessa função aqui, ó, o domínio, tá? Na função inversa, ele virou o contradomínio, não é isso? E aqui, ó, na função original, a gente tem o contradomínio e na função inversa, ele virou o quê? Ele virou o domínio. Só isso que a gente vai fazer, pessoal. Aqui está a função inversa da nossa função original. A gente só trocou. Quem era domínio virou contradomínio e quem era contradomínio virou domínio. Ok? Agora, reparem aqui esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo para vocês, tá? O que a gente vai analisar aqui, ó? Reparem aí que aqui no A, olha aqui, ó, tem dois caras que estão indo na mesma imagem, né? Então, isso aqui não caracteriza uma função injetiva pra gente, né? E a gente também tem aqui, ó, tem o 2 e o 6, que ele não é imagem de ninguém do nosso conjunto A. Ou seja, ela não é uma função sobrejetiva, não é isso? Agora, vamos para a inversa dessa situação aqui. Vamos olhar aqui, ó. O que foi que aconteceu aqui, ó? Isso aqui não é uma função, né? Lembra da definição de função? Todo mundo de B, né, precisava estar participando aqui, ó, de alguém em A. Não é isso? E isso não aconteceu, né? Olha aqui, ó, o 2 e o 6 sem participação nenhuma aqui no conjunto A, né? Observando? Então, além disso, a gente tem quem? A gente tem o 8, né? Que ele está indo, ó, em 2 elementos no conjunto A. Isso não pode. Então, isso aqui, pessoal, não é uma função, né? A definição de função diz que todo elemento do domínio deve se relacionar com um único elemento do contradomínio. Não é isso? Então, ó, posso riscar que não é uma função. Agora, vamos para uma observação aqui importante, tá, pessoal? Só existe função inversa de uma função bijetora, tá? E ó, aqui a gente tem uma outra observação também que é muito importante. O domínio da função é igual à imagem da função inversa, tá? E o domínio da função inversa é igual à imagem da função. Então, né, nós temos aí a característica fundamental que só existe a função inversa de uma função bijetora, né? Agora, nós vamos para a regra prática para determinar a função inversa. Primeiro passo, a gente vai trocar o x por y e o y por x. E no segundo passo, a gente vai isolar o y. Agora que a gente já sabe a lei de formação da função inversa, nós vamos para os exemplos, tá? Então, nós vamos achar a função inversa dessa função aqui, ó. F de x é igual a 3x mais 4. Então, pessoal, a gente sabe que a nossa f de x, ela é igual a y, não é isso? Então, se a gente sabe que a nossa f de x é igual a y,
a gente vai substituir aqui, tá? Vai ficar y é igual a 3x mais 4. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar. Quem é x vira y, quem é y vira x, né? Isso, então, ficou aqui, ó. X é igual a 3y mais 4, tá? E o segundo passo, a gente vai fazer o quê? A gente vai isolar o y, né? Então, repare aqui, ó. O 3y já está aqui desse lado do sinal de igual. Então, ele permanece, ele não muda de sinal, tá? O x é a mesma coisa, está desse lado, ele permanece, ele não muda de sinal. Agora, o 4, ele está desse lado aqui, ele está 4 positivo, ele passou para o outro lado com o sinal trocado, tá? Então, ficou, ó, x menos 4 é igual a 3y. E, por último, nós vamos achar quem? Nós vamos achar o valor de y, não é isso? Então, vai ficar y é igual... Quem acompanha o y fica no denominador e quem não acompanha fica no numerador. Então, ficou y é igual a x menos 4 sobre 3. Aqui, pessoal, está a função inversa, né, da função 3x mais 4. Ficou aqui, ó, x menos 4 sobre 3. Tá aí, pessoal, a função inversa. Bem tranquilo, né? Agora, vamos para o segundo exemplo. A letra B. A letra B fala, f de x é igual a 3x mais 2 sobre 2x. Então, a gente vai trocar f de x por y, né? Vai ficar 3x mais 2 sobre 2x. Agora, o que a gente faz? A gente troca. Quem é x vira y, quem é y vira x. Então, ficou x é igual a 3y mais 2 sobre 2y. Tá? Então, vamos arrumar isso daqui. Prestem atenção. Aqui tem uma divisão. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá? Então, esse cara que tá aqui, ele vai passar lá pro outro lado multiplicando, né? Então, vai ficar 2y vezes x. Tá aqui, ó, 2y vezes x é igual a 3y mais 2. Não é isso? Então, vamos arrumar isso daqui. Aqui, pessoal, nós temos dois termos em que o y é o fator comum entre eles. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele em evidência. Aqui, ó, olha aqui para baixo. Ó, a gente tem os dois termos aqui, né? Que o y está nos dois, ó, nas duas partes. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Vai ficar 2y de x. O 3 está aqui positivo, ele passou para o negativo, né? Então, quem troca de lugar, troca de sinal. O 2 permanece aqui. Então, ficou o quê? Ficou 2xy, né? Menos 3y igual a 2. Então, como eu havia dito a vocês, que o y, ó, ele está nos dois termos. Então, ele é o fator comum entre os dois, tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar ele em evidência. Ó, a gente vai colocar ele aqui do lado de fora e ele está multiplicando o 2x. Vai ficar aqui, ó, 2x, e ele também está multiplicando o menos 3. Então, o menos 3 está aqui. Então, o y, ó, ele multiplicou o 2x e multiplicou o menos 3, né? Igual a 2 aqui, ok? Então, prestem atenção aqui, ó. A gente vai achar o valor do y, ó. Y é igual. Quem está multiplicando, ó, que é o 2x menos 3, ele passa para o denominador. Tá vendo? E quem não está, fica no numerador. Então, aqui a gente encontrou o quê? A gente encontrou a função inversa, né? Então, a função inversa de x é igual a 2 sobre 2x menos 3. Ok, pessoal? Deixa eu recapitular isso aqui com vocês, tá? Então, nós trocamos aqui, ó, f de x. Trocamos, ó, a f de x por y é igual a 3x mais 2 sobre 2x, né? Até aí tudo bem. Então, agora a gente vai trocar, né? No lugar do x eu boto o y, no lugar do y eu boto o x, não é isso? Então, foi aqui feita essa situação aqui.
Aí, aqui, ó, a gente tem a operação inversa da divisão e a multiplicação. Então, o 2y passou para o outro lado multiplicando, né? Então, ficou aqui, ó, 2y de x é igual a 3y mais 2, né? Que é aqui de cima. Então, a gente vai arrumar isso aqui, né? Porque a gente tem o fator, o y, aqui, ó. Ele tá nos dois termos, né? Ele é um fator o quê? Fator comum. Então, a gente arrumando isso aqui, ó, a gente vai pegar o 3y, que está positivo, vai passar lá para o outro lado negativo, né? E o 2 permanece aqui. Então, o fator comum aqui é quem? O y. Então, coloquei ele aqui, ele vai ficar em evidência, né? Aí, vai ficar, ó, 2x menos 3 igual a 2. Então, para a gente achar o valor do y, quem acompanha o y fica no denominador e quem não acompanha fica no numerador. Então, aqui a gente achou a função inversa, que ficou 2 sobre 2x menos 3, ok? Agora, o nosso último exemplo diz, se f de x é igual a x mais 1 sobre 3, determine a f de menos 1 quando x for 2, ok? Então, a gente vai determinar a função inversa, né? Depois, lá no x igual a 2, tá? A gente vai determinar essa função inversa aqui, ó. Novamente, vou trocar minha f de x por y, é igual a x mais 1 sobre 3, não é isso? Agora, eu troco quem é x vira y, quem é y vira x. Então, ficou, ó, x é igual a y mais 1 sobre 3. Aqui, ó, operação inversa da divisão é a multiplicação, então, o 3 passa aqui, ó, para o outro lado, multiplicando, né? Trouxe para o lado de cá, pessoal. Aí ficou, ó, 3x é igual a y mais 1, não é isso? Então, ó, a gente vai isolar o y, deixa ele quietinho aqui, não trocou de lugar, não troca de sinal. O 3x também tá aqui, deixa ele quietinho, não trocou de lugar, não trocou de sinal. Agora, o 1, que tá positivo, ele vai passar lá para o outro lado com sinal negativo, né? Sinal trocado. Então, a gente achou o quê? A gente achou a função aqui, ó, inversa. A f de menos 1 de x ficou igual a quanto? A 3x menos 1. Tá aqui, ó. Só que ele quer, né, lá no x igual a 2. Ele quer essa função inversa no x igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? Aonde tem o x, a gente vai substituir por 2, né? Ficou 3 vezes 2, 6 menos 1, igual a 5. Tranquilo, né, pessoal?